Olá, queridos, voltando aqui para falarmos um pouco mais sobre Salmo 23. Estamos nessa jornada falando sobre todo o Salmo 23. Cada domingo nós temos refletido mais profundamente sobre cada um deles. E hoje já estamos no vídeo onde nós falaremos sobre o versículo 5 do Salmo 23, que diz o seguinte: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Aleluia. Bom, aqui nós chegamos já a um outro nível, a um outro patamar, lembrando um pouquinho do que já se passou com essa pessoa que o salmista Davi, ele a compara com uma ovelha, né? Então nós falamos já sobre perigos que a ovelha enfrenta. Por fim, nós vimos aqui uma ovelha enfrentando o vale da sombra da morte, e mesmo assim não temeria mal algum. Mas no final, existe uma premiação. No final, nós vemos a recompensa. E eu quero dizer para você que no final vai valer a pena. Vai valer a pena você servir a Jesus, vai valer a pena você confiar em Deus, vai valer a pena você não temer mal algum, sabendo que Deus está com você. Mesmo que você não sinta, você pode ter a fé, a certeza, a convicção que Deus é conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aqui o salmista agora ele coloca Deus como um anfitrião, nos recebendo dentro de uma mesa, né? Ali no Oriente Médio, naquela época, quando uma pessoa estava fugindo de seus inimigos, e muitas vezes ela entrava num ambiente, até mesmo num recinto, numa tenda, onde havia ali um anfitrião, havia um código de ética ou de conduta, onde aqueles inimigos, adversários, eles não poderiam nem tocar mais naquela tenda. E aqui está sendo representado justamente esse momento em que alguém que fugia de seus inimigos, como Davi, fugia inclusive de Saul e de diversos outros inimigos, mas havia um momento que ele entrava num lugar secreto, um lugar de refúgio, um lugar de proteção. Eu quero dizer para você que nós temos este lugar em Cristo Jesus. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, a Bíblia diz, bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. E aqui, quando ele se senta àquela mesa, aqui fala de um lugar de honra, é um banquete oferecido onde aquela pessoa será honrada, né? Então, os inimigos, é como se os inimigos olhassem de fora, vendo alguém sendo honrado. E eu gosto de ver essa cena, Deus honrando alguém que foi perseguido, alguém que foi criticado, alguém que foi debochado. Um dia essa pessoa será honrada por Deus se ela permanecer firme, permanecer fiel. Jesus ele disse lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Nossos inimigos ficarão babando ali como demônios, a Bíblia fala que eles são os nossos adversários. O diabo é o nosso adversário, diz a Bíblia, e quando nós nos refugiamos em Cristo Jesus, seremos honrados por Ele. Certamente há uma guerra, há uma batalha sempre acontecendo. Satanás ele quer ceifar a vida do ser humano, mas o Senhor Jesus tem um escape e tem honra para aqueles que permanecerem fiéis a Ele e se colocarem debaixo dessa proteção. Por isso ele diz aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele unges a minha cabeça com óleo. O óleo naquela época, a pessoa quando chegava, especialmente de uma viagem ou de uma guerra, né, de uma luta, o óleo ele simbolizava o frescor, era um refrigério, era algo que era trazido para aquela pessoa que era perfumada, inclusive, com aquele óleo. Então era uma atitude de honraria, de refrigério, né? Um refresco para aquela pessoa. Então eu quero dizer para você que em Cristo Jesus nós podemos nos refrescar, nós temos nele esse abrigo. A Bíblia diz que Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe esse descanso no Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo, talvez não um cansaço físico, mas um cansaço emocional, né? Ansiedades, preocupações, tirando o seu sono, tirando a sua alegria. Eu quero dizer para você que na presença dele, ele tem um óleo que trará refrigério, que
trará alívio para a sua alma acima de tudo. E por fim ele diz, o meu cálice transborda. Há não apenas uma recompensa, mas essa recompensa ela está falando aqui que vai ser algo que vai transbordar. Não vai ser apenas uma medida pequena, média, nem tampouco grande, mas transbordante. Jesus ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e vida plena. Não é qualquer vida. Jesus tem vida plena para nós, vida abundante para nós. Então, esse texto ele fala dessa vida prometida pelo Senhor Jesus a nós, que somos rebanhos do seu pastoreio. Ele vai nos honrar a todos aqueles que permanecerem fiéis. Porque lembra, nós falamos aqui de ovelhas que muitas vezes eram teimosas, mas eram corrigidas pelo cajado, né, do pastor, né, ou pela vara ou bordão do pastor. E as ovelhas que permanecerem, mesmo que sendo corrigidas, permanecerem fiéis nesse caminho, receberão dessa recompensa. Serão honradas perante seus inimigos e Deus trará refrigério para a sua alma e o recompensará de maneira abundante. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida e você vai receber. Se você está passando, inclusive, alguma luta e prova, eu quero, inclusive, orar por você. Porque como nós já falamos aqui no versículo 4, o versículo anterior, ele fala para não temermos mal algum, porque Ele estaria conosco. Então, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus te dê força e sabe o que mais? Para que você consiga visualizar o final desse caminho, o final dessa história. Talvez você não esteja conseguindo ver o final, mas no final, você vence. No final, você vai conquistar. No final, o seu cálice vai transbordar. No final, você será honrado, porque a palavra do Senhor diz que Ele transforma toda humilhação, toda vergonha, inclusive em dupla honra. Que assim seja sobre a sua vida e que você permaneça fiel até o fim, para que o Senhor possa te recompensar com algo extraordinário. Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero te louvar por esse momento e eu sei que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, mas nesse momento eu te peço para aqueles que estão fraquejando, aqueles que não estão conseguindo se manter firmes, fiéis, meu Deus, que o Senhor esteja mostrando a eles agora o fim deles, ó Pai, que vale a pena, Senhor, algo extraordinário que o Senhor preparou para cada uma dessas vidas, para esse casamento, para esse filho, para essa mãe, para esse pai. Eu creio que no final vai dar certo. Permaneça firme. Eu creio que o Senhor está falando para você continuar orando, insistindo, intercedendo pela sua família, pela sua casa. Senhor, em nome de Jesus, olha para esse filho, ó Deus, que está envolvido com drogas, com álcool, Senhor. Restitui, Senhor, a essa mãe, a esse pai, restitui o casamento, Senhor, haja um renovo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, onde houve humilhação financeira, que haja dupla honra, Senhor, aqueles que têm sido fiéis à Tua palavra, meu Deus. Ó, Pai, honra, Senhor, a vida das pessoas que têm permanecido fiéis aos princípios da Tua palavra. Senhor, nós não abrimos mão da Tua palavra, nós cremos que o Senhor é fiel. Tu não és homem para mentir, diz a Tua palavra, nem filho do homem para se arrepender, mas o Senhor vai cumprir cada uma das Suas promessas. Nenhuma delas cairá por terra. Por isso, Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja auxiliando cada um aqui, derramando força para continuar e praticar e cumprir a Tua Santa Palavra, pois eu creio que no final vai dar tudo certo e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já somos mais que vencedores, mas haverá sim uma recompensa, e essa recompensa ninguém vai poder tirar da nossa mão, porque foi o Senhor nosso Deus que nos deu. Os inimigos vão ficar do lado de fora, ó Deus, vão ficar do lado de fora, se remoendo com raiva, ó Deus, verão, ó Deus, a nossa vitória em Cristo Jesus. Que assim seja sobre a vida desse amado irmão, irmã, que está participando desse momento, desse vídeo. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Que Teu Espírito Santo continue a falar e a trazer revelação na Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua história. Não desista, permaneça firme e fiel. Deus trará honra para você. Deus tem prêmio, Deus tem recompensa para a sua vida.
vale a pena servir a Ele e manter-se fiel até o fim, pois lá na frente você vai louvar o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe com pessoas que você sabe que vão ser abençoadas por ele, tá bom? Deus abençoe você.